Este mapa antigo, considerado uma farsa por séculos, pode ser a chave para uma prisão impossível sob 3 quilômetros de gelo na Antártida. Nos próximos 11 minutos, vou revelar, primeiro, como um texto proibido pela Bíblia, o livro de Enoque, descreve essa prisão com uma precisão assustadora. Segundo, as operações militares secretas que tentam esconder o que realmente está lá embaixo. E terceiro, o que acontecerá quando os prisioneiros finalmente escaparem. Mas antes, ouça este som, gravado nas profundezas do continente gelado. É aqui que começa a nossa jornada, não em laboratórios modernos, mas num texto apócrifo que a maioria das religiões tentou apagar da história. O erro que quase todos cometem é tratar o livro de Enoque como mera ficção, uma fantasia religiosa. Mas e se for um relatório? Um testemunho ocular de eventos que moldaram nosso mundo e que estão prestes a culminar? A história que Enoque conta é a de anjos, conhecidos como vigilantes, que desceram à Terra e cometeram um crime cósmico. Eles ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos e se misturaram com ela, gerando uma raça de gigantes. Como punição, eles não foram destruídos, foram aprisionados. E a descrição da prisão é terrivelmente específica, um vale de fogo, em um lugar de escuridão total, nos confins da Terra. Por milênios, teólogos imaginaram um lugar metafórico, um inferno espiritual. Mas a linguagem de Enoque é geográfica. Ele descreve montanhas de gelo e fogo que arde dia e noite. Se você está sentindo o sangue gelar agora, já esmaga o like, porque o que vem a seguir conecta esse texto antigo a um dos lugares mais inacessíveis do planeta. Para tudo, você precisa entender isso primeiro. A Antártida não é apenas um deserto de gelo. Sob sua superfície, existe a maior cadeia de vulcões do mundo. Fogo sob o gelo, um lugar de extremos nos confins da Terra. A descrição de Enoque para de parecer metafórica e começa a soar como um relato geográfico, de alguém descrevendo um lugar que, tecnicamente, ninguém deveria ter visto há milhares de anos. A maioria das pessoas ignora essa conexão, mas é o primeiro fio que, quando puxado, desvenda todo o mistério. O que os especialistas escondem é que as anomalias magnéticas e gravitacionais registradas na Antártida são inexplicáveis pela geologia convencional. Algo massivo, denso e não natural está enterrado lá. A ciência oficial chama a anomalia da Terra de Wilkes de possível impacto de um asteroide gigante. Mas essa explicação não bate com os dados. A assinatura energética do local é diferente de qualquer cratera de impacto conhecida. É constante, rítmica, quase como o zumbido de uma máquina colossal em funcionamento. E é aqui que o detalhe que ninguém percebe entra em cena. O Tratado da Antártida, assinado em 1959, proíbe qualquer atividade militar e restringe severamente a exploração civil. Por quê? Por que isolar um continente inteiro em nome da paz e da ciência, a não ser que o objetivo real seja transformá-lo numa zona de quarentena global? A verdade é que eles não estão protegendo pinguins e o gelo, estão monitorando uma prisão. As bases científicas são postos de observação, e os cientistas que passam tempo demais lá relatam coisas estranhas, distorções no tempo, pesadelos vívidos e uma sensação constante de estarem sendo observados. O sussurro no gelo não é o vento, é o som de algo antigo, poderoso e furioso esperando. Esperando o gelo derreter e as correntes que o prendem finalmente se quebrarem. A história principal, a da prisão dos anjos, não é sobre o passado, é sobre um evento futuro que já começou. A verdade por trás das expedições modernas à Antártida começa não com a ciência, mas com a guerra. Em 1946, os Estados Unidos lançaram a Operação High Jump, a maior força de exploração já enviada ao continente. A história oficial diz que era para treinar tropas em condições de frio. Mas você não envia um porta-aviões, 13 navios e quase 5.000 homens apenas para treinar. O comandante, almirante Richard E. Byrd, era um herói de guerra. E o que ele encontrou lá o assombrou pelo resto da vida. Ele não estava procurando uma base nazista remanescente, como muitos teorizam. Ele estava respondendo a uma ameaça muito mais antiga, que os próprios nazistas haviam descoberto. O detalhe que ninguém percebeu está nas entrelinhas do diário perdido de Byrd e em suas poucas entrevistas públicas antes de ser silenciado pelo governo. Ao retornar, ele falou de objetos voadores que podiam ir de um polo a outro a velocidades incríveis e alertou sobre uma nova guerra contra um inimigo que vinha da região polar. Isso não era tecnologia nazista, era algo que estava lá muito antes da humanidade.
Byrd não encontrou uma base, ele encontrou os guardiões da prisão, ou talvez os primeiros prisioneiros que conseguiram escapar. Sua expedição sofreu baixas inexplicáveis e recuou meses antes do previsto. O que poderia assustar a marinha mais poderosa do mundo a ponto de fazê-la fugir? A verdade por trás da missão de Byrd é que ele confirmou as suspeitas do governo. A anomalia na Antártida era real, era inteligente e era hostil. O Tratado da Antártida, assinado pouco depois, não foi um gesto de paz, foi um ato de pânico. Foi a forma que as superpotências encontraram para colocar um cadeado no portão e fingir que não tinham a chave. Eles decidiram que era melhor deixar os prisioneiros trancados do que arriscar uma guerra de libertação que a humanidade não poderia vencer. O silêncio que se seguiu não foi por falta de interesse, mas por excesso de medo. E as evidências não pararam com Byrd. Com o advento dos satélites, começamos a ver o que o gelo esconde. Imagens de satélites desclassificadas e até mesmo fotos do Google Earth revelam formas perfeitamente geométricas, estruturas que se assemelham a pirâmides e cidades enterradas. A ciência convencional as descarta como formações rochosas naturais ou pareidolia. Mas a simetria é perfeita demais. A localização coincide com as anomalias magnéticas. Enquanto todos olham para o céu procurando por respostas, as provas de uma inteligência não humana estão enterradas sob nossos pés. O que os especialistas escondem é que essas estruturas não são ruínas. Elas são parte da infraestrutura da prisão. São marcadores, talvez fontes de energia, ou até mesmo os terminais das correntes descritas por Enoch. Se essa conexão já está fazendo você questionar tudo, esmade o like agora. Ajuda o algoritmo levar essa verdade para quem precisa acordar. O que os especialistas e governos realmente escondem não é a existência da anomalia, mas a sua natureza. O Tratado da Antártida é uma fachada. A verdade é que o continente é uma das zonas mais militarizadas do planeta, disfarçada de centro de pesquisa. Submarinos nucleares patrulham suas águas e satélites espiões monitoram cada centímetro quadrado de gelo 24 horas por dia. Eles não estão estudando o clima, estão vigiando os muros da prisão, procurando por rachaduras. E eles estão encontrando. O que nos leva ao que eles temem de verdade: o som. Em 1997, microfones subaquáticos da NOAA captaram um som de frequência ultra baixa extremamente poderoso vindo do Pacífico Sul, perto da costa da Antártida. Eles o chamaram de The Bloop. Era mais alto que o som de qualquer animal conhecido, inclusive a baleia azul. A explicação oficial foi o som de um terremoto de gelo. Mas isso não explica o perfil do som, que se assemelhava ao de uma criatura viva. A verdade é que eles não sabem o que era. Ou sabem e têm medo de admitir que era uma voz. O som é apenas uma parte do fenômeno. A energia emitida pela anomalia da Terra de Wilkes tem uma componente eletromagnética que interfere com equipamentos e, mais perturbadoramente, com a consciência humana. Pessoal estacionado na estação Polo Sul Amundsen Scott relata taxas anormalmente altas de problemas psicológicos, insônia, alucinações auditivas e visuais e uma opressiva sensação de presença. Eles culpam o isolamento e a escuridão. Mas e se a frequência emitida pela prisão estiver projetada para afetar mentes biológicas como uma forma de guerra psíquica? Este é o momento que gela o sangue. A prisão não é apenas física, é uma gaiola metafísica. E o derretimento do gelo vem de baixo, não de cima. A atividade geotérmica está aumentando a um ritmo que os modelos climáticos não explicam. A prisão está aquecendo por dentro. A energia dos seres contidos ali está vazando e o gelo é a primeira vítima. O derretimento não é a causa do perigo, é o sintoma de que o selo está se rompendo. A frequência do abismo está aumentando de tom. O bloop não foi um evento isolado. Sons semelhantes são detectados regularmente. O ritmo está acelerando. O que antes era um sussurro está se tornando um grito de libertação. Chegamos ao fim do jogo. Cada peça se encaixa. O texto antigo, a expedição militar, o tratado global, as anomalias, o calor de baixo para cima. A conclusão não é mais teoria da conspiração, é a única explicação lógica. O grande segredo não é que os anjos estão presos, é por que foram presos, para nos proteger de sua influência.
Quando forem libertados, não surgirão como monstros, se apresentarão como salvadores, como extraterrestres, oferecendo curas, energia livre, o fim da guerra. E a humanidade, desesperada, vai aceitá-los de braços abertos. Agora, eu preciso saber de você, do fundo do coração. Você acredita que tem anjos caídos presos vivos na Antártida? Ou acha que tudo isso é só teoria da conspiração? Deixa nos comentários agora mesmo. Eles estão vivos ou é só teoria? A resposta mais curtida eu fixo no topo e respondo com o nome no próximo vídeo. Se esse vídeo fez seu sangue gelar, faz 3 coisas agora. Esmaga o like, se inscreve e ativa o sininho. Compartilha com quem ainda está dormindo, porque o gelo está rachando e a verdade não espera. Fiquem com Deus e fiquem muito atentos.